Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de autoconfiança. E eu tinha ganhado um livro da minha mãe que chamava Os Pilares da Autoconfiança, algo assim, como ser autoconfiante. Deixa eu ver aqui na capa, gente, para eu falar certo para vocês o livro. Como desenvolver a autoconfiança? 52 reflexões, é o nome do livro, pronto. E minha mãe tinha comprado 3 livros para cada uma das filhas, né? Minha mãe tem 4 filhas, para cada uma ela comprou 3 livros. E esse foi um dos livros que eu ganhei, a da autoconfiança. Aí eu pensei, por que eu não gravar um vídeo falando sobre autoconfiança? Gente, a autoconfiança, ela vem através das atitudes, das suas ações. Então, a autoconfiança, ela vem justamente de você ter a coragem de enfrentar os seus medos, entendeu? Vamos dar um exemplo. Você tem medo de falar em público. Se você quer ser uma pessoa autoconfiante para falar em público, você precisa encarar o seu medo. Ou seja, você precisa falar em público mesmo com medo. Você precisa enfrentar esse medo. O que vai acontecer? De tanto você repetir várias vezes, você vai perder o medo de falar em público. Você vai ver que falar em público não é nenhum bicho de 7 cabeças, que é a coisa mais normal do mundo. Então você vai começar a falar em público. Então, é muito importante que a gente entenda que a autoconfiança, ela nasce das ações. Porque às vezes a gente reclama, eu não tenho confiança, eu não sei se vai dar certo e tal, e a gente tem aquela mentalidade às vezes negativa, aquele pensamento negativo, de achar que as coisas não vão andar, que as coisas não vão fluir, não vão dar certo. Sendo que muitas vezes a gente não tenta, a gente não coloca em ações. Então, como a gente vai ter resultados, a gente não bota em ações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu abri aqui o canal no YouTube, eu tinha minhas dúvidas, será que vai dar certo e tudo mais? Só que hoje em dia, eu não fico mais com esses questionamentos de será que, tipo, um vídeo meu vai viralizar, será que as pessoas vão gostar? Não, entendeu? Eu simplesmente faço, simplesmente ajo. Eu não fico mais nervosa diante da câmera aqui pra gravar pra vocês. Eu tô com o coque feito aqui, porque meu filho dormiu pouco tempo e eu sou dona de casa, né, gente? Então, dona de casa com criança pequena, um bebezinho, o tempo que sobra, venho gravar. Então eu sou uma pessoa confiante, né, de que tá tudo bem gravar pra vocês assim de coque. Se fosse uma pessoa muito insegura, sabe o que ela diria? Não, não posso gravar assim pra internet, porque quantas pessoas podem ver esse vídeo? E se as pessoas que assistirem esse vídeo ver que eu tô sem maquiagem, ver que eu sou uma mãe, dona de casa, normal, que fez um coque e simplesmente abriu o vídeo, né, eu abri a câmera pra gravar e tudo mais, meu Deus, eu não sei o que, iria se desesperar. Porque a pessoa insegura, ela quer que o cenário esteja totalmente perfeito para ela iniciar algo. E aqui vai um spoiler: nada é perfeito. Por mais que eu fizesse o cabelo mais lindo do mundo, a melhor maquiagem, ainda teria uma ou duas coisinhas imperfeitas. Então, se alguém não gostasse do meu vídeo e quisesse me criticar por alguns aspectos, essa pessoa ia achar, gente. Quando alguém quer criticar você por alguma coisa, ela acha pelo em ovo. É uma coisa que eu aprendi sobre a vida. Por quê? Porque eu já tive essa experiência na minha vida de estar tentando acertar, fazer as coisas certas e eu olhar assim pra algo na minha vida e dizer, não, tá certo, tá do jeito que eu quero. E alguém chegar e encontrar pelo em ovo em alguma coisa que eu fiz. E isso me fez ter uma noção diferente, sabe, da vida. Me fez ver as coisas de forma diferente. Eu percebi. Não importa o quão bem você faça algo, sempre vai ter alguém que vai desmerecer o que você faz, que vai achar pelo em ovo. Então a autoconfiança vem da sua percepção daquilo que você faz. Se você sabe que você fez, que você deu o seu melhor e você tá na jornada para se aperfeiçoar, a autoconfiança ela vem da sua percepção. Então veja, a autoconfiança não é de acordo com o que os outros acham de você. É sobre o que você acha de você. Então quando você promete uma coisa e você cumpre, quando você tem medo de algo e você persegue mesmo assim, insiste mesmo assim, eu tenho medo de falar em público, mas eu vou mesmo assim, eu encaro meus medos. Chega um momento que você se torna autoconfiante. Então, no começo, quando eu gravava vídeo, né, aqui pro YouTube, ou até para outras redes sociais, eu tinha uma certa insegurança, né, de falar nos stories, de me expor. Até que eu entendi que quem gosta de você vai gostar, independente de tudo. Assim como quem não gosta de você também não vai gostar de você, independente de qualquer coisa. Então, você pode dar o seu melhor, você pode fazer o que for. Quem quiser arranjar pelo em ovo, vai arranjar. Então, depois que eu comecei a entender isso, eu percebi que é bobagem você travar na vida por medo, por insegurança. Eu tenho uma palestra para fazer, mas eu tô muito inseguro e tudo mais. Vai mesmo assim. Vai mesmo assim. Veja que as pessoas não são um bicho de 7 cabeças e opiniões só são opiniões. Você não vai falecer porque alguém teve uma opinião contrária, porque alguém discordou de você, porque alguém diz, mas isso que você faz é ridículo, tá? Isso é só uma opinião, é um julgamento dessa pessoa.
isso não define você como pessoa. A autoconfiança vem de você entender que aquilo também que as pessoas acham de você é só uma opinião, não significa uma verdade absoluta. Quando você para de enxergar a opinião das pessoas como verdades sobre quem você é, sobre sua identidade, você fica mais autoconfiante porque você começa a utilizar a sua visão sobre a situação do que a visão dos outros. Então, uma pessoa autoconfiante, ela não se abala por opiniões dos outros. Ela não se importa por opiniões dos outros. Ela sabe o que ela teve que passar, o que ela teve que enfrentar na vida dela para chegar onde chegou muitas vezes. Então, uma pessoa que sabe que ela tem um dom, sabe que ela tem um talento, uma habilidade, ela treinou muito para ter aquele talento e habilidade. Então, não é uma pessoa chegando e dizendo, ai, mas isso que você fez está mal feito. Ai, mas se fosse eu, faria assim assado, não sei o quê. Não é isso que vai mudar a concepção da cabeça dela. Porque ela sabe o que ela está fazendo. Uma pessoa autoconfiante, ela sabe o caminho que ela está trilhando. E não é opiniões contrárias realmente que vai tirar essa pessoa do caminho. Então, se você quer ser uma pessoa autoconfiante, escolha o caminho que você vai trilhar na sua vida e siga até o final, independentemente da opinião dos outros. Busque crescer, ter habilidades, encarar novos desafios. Ah, eu tenho esse desafio na minha vida, eu estou inseguro. Encare mesmo assim. A vida, gente, é sobre riscos. Você precisa arriscar para você ter resultados. Eu nunca teria certeza se algum vídeo meu poderia viralizar um dia se eu não me arriscasse a fazer vídeos. Imagina se eu pensasse assim, não, jamais vou fazer vídeos. Eu nunca teria a oportunidade de viralizar. Claro, porque eu não comecei, então como é que eu espero ter um resultado se eu nem sequer cheguei a começar? Então, uma coisa que a gente precisa ter é essa noção, sabe? De que a gente precisa arriscar na nossa vida. Se a gente quer ter resultado, se você quer ter algo na sua vida, você precisa arriscar. Nada se conquista na vida sem riscos. Então, falar para um público é um risco das pessoas acharem que o que você tem para falar não é nada demais, acharem que você não sabe falar direito, ou que você não tem conhecimento, enfim, as pessoas podem emitir todo tipo de julgamento. Mas isso define de fato quem você é, define o seu potencial, às vezes define o seu momento. Talvez hoje em dia você não saiba falar em público, mas isso não significa que precisa ser assim para sempre. Pode, uma hora de tanto você treinar, você se tornar uma pessoa expert em palestras, em oratória, desde que você insista, persista e, como dizem, né, nunca desista. Então, o que você é hoje não significa que vai ser o que você vai ser para sempre, sabe? Eu vejo que tem pessoas que se limitam ao que elas são agora. Tipo, agora você, por exemplo, não é uma pessoa rica, não tem estabilidade financeira, mas isso não significa que você é assim para sempre. As pessoas que nos julgam, elas nos julgam pelo hoje, mas elas não sabem do nosso amanhã, claro, porque elas não estão na nossa pele. Não sabem o que a gente passou, os nossos pensamentos, às vezes o quão determinado nós estamos para conquistar um objetivo, as pessoas não sabem disso, as pessoas só veem os resultados. Então, não deixe com que as pessoas que te julgam pelo teu hoje definam o seu amanhã, definam o seu futuro. Então, uma coisa que eu não deixo é as pessoas chegarem para mim e dizer o que eu sou e o que eu não sou. Tem pessoas que podem olhar para mim e dizer, ah, você é isso, você é aquilo, porque elas estão olhando meu momento atual, o momento do processo, que eu estou trabalhando para construir algo maior para mim, internamente, espiritualmente, emocionalmente. Né? Por exemplo, eu sou mãe de um bebezinho de 9 meses, e eu sei que o que eu estou passando é uma fase, eu ainda amamento, então eu estou passando uma fase que muitas vezes eu não consigo ter o tempo que eu gostaria de ter para mim, para eu investir em mim mesma, em algumas coisas, mas eu sei que é uma fase que vai passar. E a gente tem que entender o tempo de vida que a gente está vivendo, entendeu? Que tipo de fase eu estou vivendo? Eu estou vivendo uma fase que está sendo mais difícil, que eu tenho que, sei lá, cuidar de mim com mais carinho, me acolher mais, ou eu estou vivendo uma fase de partir para tudo ou nada, de ir para cima, que nada me impede, que eu tenho tempo livre de sobra para estudar, para trabalhar, para construir um projeto, então eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Se você não tem filhos, se você tem tempo de sobra, mete a cara nos estudos, vai trabalhar, vai construir suas habilidades, vai, entendeu? É o que eu faria se eu não tivesse filho pequeno, mas eu tenho filho, então a minha realidade é outra. Então, para construir autoconfiança, você também tem que ver o tipo de realidade que você tem e o que você consegue construir na sua vida de habilidades e tal, de acordo com a realidade que você tem. Porque a realidade de uma pessoa que tem filhos e de uma pessoa que não tem filhos é totalmente diferente. Entendeu? A decisão de uma pessoa que não tem filhos é uma decisão pautada em si mesma. Então, uma pessoa que tem mais tempo para si, tem mais tempo para organizar, por exemplo, a casa. Porque quando meu filho dorme é um tempinho que eu tenho para arrumar a casa, mas mesmo assim eu ainda não consigo arrumar tudo. E eu ainda tenho que separar um tempo para descansar, né? Porque cuidar de criança também cansa. Então, gente, não se compara.
né? É uma coisa que não dá para comparar, é o tempo de uma pessoa com filhos e sem filhos. Então, busque as habilidades, né, que você deseja de acordo com o tempo que tem. Se você é mãe, você vai ter menos tempo. Mas se você tiver determinada, né, a conseguir determinada habilidade, você consegue. Não é porque você é mãe que isso torna você menos capaz de atingir algum objetivo. Porque tem pessoas que pensam, eu sou mãe, não vou conseguir passar naquele concurso, não vou conseguir fazer aquele curso, não vou conseguir fazer isso e aquilo, não sei o quê. Algumas coisas podem ser mais difíceis comparado a uma pessoa que não tem filhos. Mas isso não significa que é impossível. Você pode transformar, né, o seu cenário atual como uma motivação, entendeu? Para o seu crescimento. Então, você pode utilizar o fato de você ter filhos para te dar um gás a mais para você construir os seus objetivos. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Para você conquistar os seus objetivos. Então, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que, independentemente, agora ficou melhor a câmera, independentemente da sua vida, né, você pode construir a autoconfiança a partir da sua repetição. Então, comece a repetir as coisas que você tem medo. Eu tenho medo de fazer tal coisa. Encare de frente. Porque quanto mais você encara, aquele medo vai diminuindo. Então, hoje você tem medo, mas amanhã aquele medo vai indo embora, indo embora, indo embora. Daqui a pouco não existe mais. Porque o seu cérebro vai estar treinado para ter coragem. O seu cérebro vê aquela situação como natural. Então, estar na frente de várias pessoas vai ser natural para você. Por quê? Porque o seu cérebro já entendeu que as pessoas não são uma ameaça. Por que você fica nervoso numa plateia? Porque o seu cérebro interpreta a plateia como uma ameaça. Se expor, às vezes, na internet, fazer um vídeo, um conteúdo e tal, o seu cérebro interpreta isso como uma ameaça. Então, é como se ligasse um sistema de alarme no seu cérebro quando você se expõe ao que você tem medo, porque você fica, o que vão pensar e tudo mais. Eu não tenho mais esse medo, porque eu já me expus tanto fazendo vídeo aqui, já fiz tantos vídeos na internet. Gente, eu tenho esse canal e ainda tenho outro, entendeu? Eu tenho 2 canais no YouTube. Eu tenho rede social. Antigamente, antes de eu criar esses canais, esses 2 canais no YouTube, de fazer esses vários vídeos, eu me expus muito na rede social, no Insta, por exemplo, e depois eu parei, porque uma coisa que eu entendi é que às vezes não dá certo você se expor muito num ambiente onde você conhece muita gente, amigos, familiares e tal, porque eles acabam opinando muito e enchendo muito sua cabeça de ideias, e isso pode fazer com que você desanime um pouco, entendeu? E às vezes você até se enjoe, e eu no meu caso até me enjoei dessa plataforma, sabe? Então eu decidi focar mais no YouTube mesmo. E o que eu posso dizer para vocês? De tanto eu me expor, hoje em dia eu não me preocupo mais com a opinião dos outros. Hoje em dia eu acho que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Eu acho que não me define absolutamente nada. E seria tão bom que as pessoas começassem a entender isso, que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Quem gosta de você vai gostar de você ainda mais quando perceber que você está tendo coragem de se desafiar, está tendo coragem de enfrentar os seus medos. Quem te conhece de verdade sabe quais são seus medos, sabe às vezes quais são suas limitações, e quando vê você superando isso, você tendo força de vontade para ir atrás dos seus objetivos, essa pessoa vai ter mais admiração por você. Então, na nossa vida vai existir 2 tipos de pessoas, as pessoas que nos admiram e incentivam e as pessoas que têm inveja e só vai nos criticar e colocar para baixo. E a gente precisa escolher quais são essas pessoas que a gente vai ouvir, porque as pessoas muito críticas, elas minam a nossa autoconfiança. Às vezes você está indo muito bem em alguma coisa, só que aí você recebe muitas críticas, você recebe muito julgamento e você absorve aquilo. E isso mina a sua autoconfiança, porque toda vez que você pensar em dar o seu melhor, você vai lembrar daquela crítica. Ah, mas tal pessoa disse que era ruim. Ah, mas tal pessoa disse que ficou feio. Mas tal pessoa disse que não era isso tudo. Mas tal pessoa... Sendo que às vezes, gente, a maioria de alguns comentários que a gente recebe, deixa eu falar pra vocês, é inveja. Tem gente que amaria ter a coragem que a gente tem pra expor nossas opiniões, pra ter a ousadia pra gente, que nem a gente que às vezes dá uma palestra ou que encara os medos. E aí tem gente que vai querer lhe criticar pra ver se você para, porque o intuito daquela pessoa é paralisar você. É pensar o seguinte, eu não tenho coragem pra avançar e eu não quero que essa pessoa tenha coragem pra avançar também. Então tem pessoas que querem nos parar simplesmente porque não conseguem fazer o que a gente faz. Então, se você dá ouvido para essas pessoas, você está literalmente acabando com a sua autoconfiança e está fazendo com que essa pessoa fique feliz porque ela conquistou o objetivo dela, o alvo dela, que era o quê? Paralisar você. Então, cuidado, não caiam nessas armadilhas de pessoas invejosas, de pessoas críticas, porque essas pessoas, elas são especialistas de roubar a sua autoconfiança. Então, existem momentos na nossa vida que a gente tá bem autoconfiante, com a autoestima lá em cima, e aí depois de um tempo na nossa caminhada de vida a gente se perde. A gente se vê meio apagada, meio sem brilho, sem autoconfiança, sem autoestima, e a gente para e pensa, onde foi que eu me perdi?
Quando foi que eu deixei minha autoconfiança de lado? Quando foi que eu parei de confiar em mim mesma? E aí, quando você for observar, você vai perceber isso. Ou é um relacionamento tóxico, abusivo que você se enfiou, ou são pessoas, amigos, familiares, enfim, que são muito críticos, muito invejosos, muito olho grande na sua vida. E tudo que você faz está errado, e tudo que você faz podia ter sido melhor. Por exemplo, se for uma pessoa invejosa, crítica, ela vai dizer, ai, mas por que você não soltou seu cabelo? Por que você deixou seu cabelo assim? Ai, mas por que você não passou a maquiagem? Ai, mas por que você isso, você aquilo, não sei o quê? Em vez da pessoa estar prestando atenção no conteúdo aqui, por exemplo, do que eu estou falando para vocês, que é muito importante, que é muito relevante e que muda vidas, se a pessoa realmente der atenção e prestar atenção no que eu estou falando, a pessoa vai observar coisas supérfluas, coisas que não faz sentido, coisas que não vai mudar nada, porque o que vai mudar na vida de uma pessoa, se eu deixo, por exemplo, meu cabelo assim solto, ou se eu deixo meu cabelo preso no coque, para um vídeo, gente, isso é relevante. Agora, o que eu tô comentando aqui com vocês é sim relevante. O que eu tô falando aqui sobre autoconfiança muda vidas, se a pessoa colocar em prática. Então a gente precisa entender que existem pessoas invejosas que para elas pouco importa a gente estar com o cabelo solto ou preso. Ela só quer criticar, ela só quer encontrar pelo em ovo. Na sua vida vai ser assim. Então tem uma coisa que diz assim, antes de você achar que está com depressão, observa se você não está cercado de idiotas. Eu vi essa frase uma vez na rede social e eu concordei demais. Às vezes você diz, eu tô meio com depressão, eu tô meio ansiosa, eu tô meio borocochô, eu tô meio assim, tô meio assada, não sei o quê. E você acha que o problema é você, às vezes não. Às vezes o problema não é você, é o ambiente que você tá. É a vizinhança que você mora. Vizinhança de gente invejosa, de gente crítica. Às vezes é seus amigos que são tóxicos, abusivos, familiares, seu parceiro romântico. São pessoas que te puxam para baixo, são pessoas que não abrem a boca para te dar uma palavra de motivação, incentivo, para te elogiar, mas para te colocar para baixo, são os primeiros a abrir a boca. São os primeiros a desincentivar você aos seus sonhos. Então, observa bem, se não é depressão, tristeza, não. Não, é pessoas idiotas mesmo. Pessoas frustradas, amarguradas na vida, que nunca conquistaram nada e não quer que você conquiste. Não quer que você cresça, não quer que você se desenvolva. Por quê? Porque elas não têm coragem, não têm ousadia para se desenvolver. E para a gente conquistar a autoconfiança, a gente precisa aprender a ignorar muita coisa. Você acha que uma pessoa autoconfiança, ela nasce do dia para a noite? Não, gente. Da noite para o dia, enfim. Vocês acham que é de repente que você é de repente eu chego assim, ó, com a postura ereta nos lugares, entendeu? De cara pra cima, falando com aquela entonação. Não é assim. Isso é algo construído. Uma pessoa autoconfiança, ela é construída. E muitas vezes pelo ambiente e pelas pessoas, mas se você não teve uma boa referência de pessoas, de ambiente, que te impulsionaram a ser uma pessoa autoconfiante, na verdade, muito pelo contrário, você pode fazer isso por você. Você pode se olhar no espelho e começar a falar palavras de afirmação. Então a gente vai dizer, isso é bobagem. Pode ser bobagem, mas funciona. E eu tô aqui para falar para vocês em vídeo que funciona, entendeu? E funciona assim, você se encarar no espelho e dizer, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu vou conseguir todos os meus objetivos. Tudo isso funciona. Tudo isso mexe com a sua autoestima, com a forma como você se enxerga. Como eu disse aqui no vídeo, o que importa é a forma como você se enxerga, não é como os outros se enxergam, porque isso é a opinião deles. E a opinião das pessoas a nosso respeito diz mais sobre ela do que sobre nós. Então nós temos que nos apegar sobre a forma como nós nos enxergamos, porque no fim das contas, de nada vale as pessoas até acreditarem em nós, se nós não acreditarmos em nós mesmos. Então, 30 minutos por dia, vai em frente a um espelho e começa a falar palavras de afirmações. Não precisa dizer a ninguém, não precisa ser na frente dos outros, porque se você fizer isso na frente dos outros, o povo vai dizer, fulano tá louca, ou fulano não sei o que, vai zombar de você, fazer chacota. E isso não é para os outros saber, isso não precisa os outros saber, porque não é relevante para os outros, isso é relevante para você. É sobre a forma como você se enxerga, como eu tô dizendo aqui. Então faz esse exercício sem contar ninguém. Se souberem vão zombar. E pra que, criatura? Você vai ficar falando isso pros outros. Você sabe que as pessoas não querem ver você uma mulher autoconfiante, um homem autoconfiante. As pessoas não querem te ver crescer. Aí você vai falar pros outros que você começou a fazer afirmação positiva. Lógico que o povo vai zombar de você. Lógico que o povo vai dizer que não dá certo. Eles não querem que dê certo. Se der certo, você vai ser outra pessoa. Você não vai aceitar mais as migalhas que você aceita nos relacionamentos. Você vai reconhecer o seu valor e as pessoas não querem que a gente reconheça o nosso valor. As pessoas não querem que a gente pare de aceitar migalhas porque as pessoas não querem mudar. As pessoas não querem nos tratar com dignidade, com respeito, da forma como nós realmente merecemos, a partir do valor que nós temos. As pessoas não querem.
Então, se você crescer, começar a ser autoconfiante, ver o seu valor, as pessoas pensam assim, fulano vai se afastar de mim. Por quê? Porque eu não quero crescer, eu não quero tratar essa pessoa com dignidade e respeito. E essa pessoa, enfim, começou a perceber o seu valor. E uma coisa eu tenho para dizer a vocês. Você pode não ser autoconfiante agora e não ver seu valor agora. Mas geralmente as pessoas que estão ao nosso valor, ao nosso redor, sabem o nosso valor. Elas sabem, elas só nunca vão dizer a você por quê? Porque elas não querem que você reconheça o valor que você tem. Por isso que nós temos que trabalhar em nós mesmos para a gente reconhecer o nosso valor, desenvolver amor próprio, para a gente não ficar aceitando migalha por aí. Uma pessoa autoconfiante, ela não aceita migalha. Ela não aceita porque ela sabe que ela pode receber mais. Num relacionamento amoroso, uma pessoa que trata mal, uma pessoa que não apresenteia, uma pessoa que não trata ela como prioridade, não permanece na vida. Essa pessoa autoconfiante, ela não permanece na vida de uma pessoa que não a trata bem. Porque ela pensa assim, eu tenho tanto a oferecer dentro de um relacionamento, eu sou uma pessoa tão incrível, que eu não vou perder minutos, segundos, um tempo da minha vida com alguém que não reconheça o que eu sou. Por quê? Porque relacionamento é sobre troca. E você tem muito a dar para alguém. Você tem muito a oferecer, inclusive de mentalidade, porque geralmente pessoas autoconfiantes, elas se tornaram, elas se treinaram, então elas tiveram que ser resilientes, pacientes, perseverantes, então elas tiveram que treinar a mentalidade dela. Então a mente de uma pessoa autoconfiante é uma mente diferenciada, então você tem muito a oferecer em valor de conteúdo para uma pessoa. E se uma pessoa joga todo o valor que você tem, toda a mentalidade que você tem no lixo, é uma pessoa que não merece seu tempo. E uma pessoa burra também, porque uma pessoa inteligente, ela vai valorizar uma pessoa autoconfiante, vai valorizar uma pessoa que construiu uma mentalidade incrível. Sabe, não, essa pessoa tem tanto a agregar na minha vida, eu quero essa pessoa do meu lado. Uma pessoa inteligente, ela quer outras pessoas inteligentes do lado dela, gente. Não faz sentido você ser uma pessoa inteligente e você desperdiçar ouro. Você jogaria ouro no lixo? Você jogaria diamante no lixo? Não. Você preserva, você acolhe, você traz para você aquilo que é bom. Então, se as pessoas estão te deixando de lado, se as pessoas não estão reconhecendo o seu valor, quem você é de fato, deixe que essas pessoas sigam seu rumo, entendeu? Não faça questão de fazer parte daquele grupinho, daquela patotinha ali. Às vezes é um grupinho ali, um grupo de pessoas que você insiste em estar perto, mas são pessoas que não têm a mesma mentalidade que você. E aí, lógico que elas vão destruir sua autoconfiança. Por quê? Porque elas querem te deixar no nível delas. Mas, às vezes, o seu nível é mais alto. Você está destinado a coisas maiores. Entendeu? Às vezes, você trabalha num emprego que todo mundo ali tem aquela mesma mentalidade, só que você tem uma mentalidade visionária. Você tem uma mentalidade ambiciosa de crescimento. Veja, gente, ambição e ganância é diferente, tá? A visão de uma pessoa ambiciosa é uma pessoa que quer crescer. É uma pessoa que não está satisfeita de estar naquele mundinho ali na zona de conforto, é uma pessoa que quer crescimento. Você tem essa mentalidade, você acha que essa patotinha que você faz parte desse grupinho vai ficar feliz, você pensando fora da caixa? Lógico que não. As pessoas, elas querem deixar você na mesma caixinha que elas, entendeu? As pessoas, elas querem te moldar e te deixar na caixinha ali. E se você não se molda, se você não se encaixa naquela caixinha que elas querem te colocar, elas te tratam como se você fosse a pessoa errada. Como se você fosse a pessoa diferentona. Então, as pessoas olham pra você e elas dizem, mas você é diferente. Mas você é isso, você tá querendo se achar. É engraçado, né? Quando você muda a mentalidade, é uma das primeiras coisas que as pessoas vão dizer a você, que você quer se achar. Fulano tá metido agora, fulano tá se achando melhor do que os outros. É só pessoas que não querem encarar a sua mudança. Elas não querem aceitar que você mudou. Ponto, você não é a mesma pessoa e nem precisa ser. A gente não precisa ser a mesma pessoa pro resto da vida, graças a Deus, que a gente pode mudar sempre, entendeu? Inclusive o conhecimento está aí acessível pra gente para isso, entendeu? Para que a gente venha expandir a nossa consciência. E na verdade seria um desperdício a gente ter tanto acesso a conhecimento e permanecer a mesma pessoa. Seria um desperdício. Por quê? Porque a gente teria oportunidades de mudar e a gente estaria negando ao conhecimento, estaríamos negando a oportunidade que nos foi dada. Eu só fico imaginando, gente, antigamente, as pessoas antigamente não tinham acesso à internet, o conhecimento não era que nem era hoje, e eu tenho certeza que muitas pessoas de antigamente dariam tudo, para ter o conhecimento que a gente tem com a nossa idade agora. Com certeza as pessoas fariam escolhas diferentes, fariam escolhas melhores. Por quê? Porque elas teriam acesso ao conhecimento na palma da mão delas. Então elas utilizariam o tempo delas com mais sabedoria.
Por isso que eu já fiz vídeo aqui para o canal falando a respeito do tempo, que o tempo é o nosso recurso mais valioso. Então, utilize o seu tempo com sabedoria, utilize o seu tempo para ser autoconfiante, para melhorar no seu emprego, porque uma pessoa autoconfiante, ela tem relacionamento amoroso melhor. Ela consegue se dar bem no trabalho, consegue se dar bem em qualquer ambiente social, porque a sua presença, ela manda uma mensagem, ela chega primeiro, antes mesmo de você abrir a boca. Então, se tem uma reunião de pessoas ali, de algum evento, alguma coisa, e você chega com aquela postura autoconfiante, tudo isso fala por você. Então, tudo isso vai moldar a forma como as pessoas enxergam você, vai melhorar a forma como você é visto pelos outros. E como dizem, né? A primeira impressão é que fica. Se você chega com postura autoconfiante, se você anda de forma autoconfiante, fala de forma autoconfiante, as pessoas, elas vão te dar mais crédito. As pessoas vão parar para ouvir você. As pessoas vão querer saber o que você tem para compartilhar com elas se você é uma pessoa sábia. Então é por isso que eu digo que tem pessoas invejosas que elas querem matar nossa sabedoria porque elas sabem do potencial que a gente tem quando a gente tem autoconfiança. A gente tem um grande potencial, entendeu? Financeiro, é amoroso, de tantas formas a nossa vida pode mudar com a autoconfiança. Então, não deixe que pessoas invejosas, que pessoas fofoqueiras, que pessoas falsas tirem isso de você, porque eu já percebi que teve alguns momentos na minha vida, né, que eu era bem mais autoconfiante e depois aos poucos eu fui deixando de ser tão autoconfiante, sabe? E depois eu refleti por que isso. E depois eu percebi, era muita crítica que eu ouvia. E eram críticas fundamentadas, algumas eram, mas a maioria era invejosa. A maioria eram críticas para me fazer parar, porque eu via que essas pessoas, na verdade, elas me admiram. Toda inveja é uma admiração. A pessoa só não confessa que admira você, mas toda inveja é uma forma de admiração velada. Que a pessoa, ela gostaria de ser você, fazer o que você faz. E depois eu percebi isso. Aí depois que eu me toquei, que era isso, eu fiquei pensando, não acredito que eu permiti que a minha confiança fosse, autoconfiança fosse abalada por conta disso. Então depois eu comecei a trabalhar para resgatar a minha autoconfiança novamente. E agora eu não permito que nenhum tipo de palavra venha paralisar o meu caminho. Eu já escolhi o caminho que eu vou trilhar. Eu vou trilhar o caminho que eu escolhi e eu não vou permitir que palavras de A ou B venha me fazer mudar a minha mentalidade. Porque agora eu sei exatamente o que fazer. E eu sei também que eu estou andando pelo caminho certo. Pelo caminho de me tornar a minha melhor versão. Então, é o que eu tenho para dizer a vocês. Vocês já colocaram o caminho que vocês querem? Saiba que vocês vão precisar de autoconfiança para vocês seguirem no caminho que vocês escolheram até o final. Então treine bastante, finja até ser. Se você é uma pessoa insegura, comece a fingir que você é uma pessoa autoconfiante pela sua voz, pela sua postura, comece a estudar comportamento humano, enfim. Dê o seu melhor e você vai ver que em pouco tempo você vai conseguir. Um grande beijo.